Com a presença unânime dos senhores e senhoras vereadores, com a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária desta quarta-feira, extraordinária desta quarta-feira, dia 10 de fevereiro. Convido o primeiro secretário Antônio Martins para conduzir a oração do Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrar do mal. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido o diretor-geral da Câmara, senhor Paulo Salkowski, para secretariar minha DOC e realizar a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 02/2021, em 9 de fevereiro de 2021, sessão ordinária. Ao 9º dia do mês de fevereiro do ano 2021, às 19h15, no edifício Luciane Cristina Rosa, na sala das sessões do auditório Valdomiro Silva, da Câmara Municipal de Roncador, com a presença da maioria dos vereadores, esteve ausente na abertura dessa sessão o vereador Edson José Petroski, que se fez presente mais tarde. Porém, foi substituído nos trabalhos da mesa, a convite do presidente Genaro Ruba, pela vereadora Irene Cosque do Bonfim. O presidente declarou aberta a sessão e convidou o primeiro secretário, senhor Antônio Martins, para conduzir a oração do Pai Nosso, e todos oraram respeitosamente em pé. Solicitou ao diretor-geral da Câmara, Paulo Salkowski, para secretar o Madoc e realizar a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. Seguindo os trabalhos, Paulo fez a leitura da pauta do dia, ofícios e notificações. Ofício do governador do Estado do Paraná, ofício da ex-secretária de Saúde do município de Roncador e ofício do Ministério Público do Estado do Paraná. Encontram-se na secretaria desta casa para conhecimento dos vossos senhores. Indicação e requerimentos. Indicação número 7/2021, para que a Prefeitura mantenha sob seu poder as ensiladeiras e carretas basculantes que estão sendo adquiridas pelo município. Indicação 08/2021, referente aos valores devolvidos da Câmara de Vereadores para que sejam utilizados na compra de ônibus a ser destinado em comodato à OEAR, Organização dos Estudantes Acadêmicos de Roncador. Indicação 09/2021, sobre limpeza de bueiro e vala na estrada do Alto São João, em entroncamento com a estrada do Faxinalzinho. Indicação número 10/2021, sobre realização de cascalhamento e adequação de estrada do Canca de Baixo, nos trechos próximos às serras da Ponte e próximo a Mocampo. Indicação número 11/2021, sobre reforma de prédio onde funciona o Conselho Tutelar de Roncador. Indicação número 12/2021, sobre recuperação de estrada localizada na comunidade da Vista Alegre, na propriedade do Senhor Generoso. Indicação número 13/2021, para aquisição de materiais escolares e uniformes para distribuição gratuita aos alunos das escolas e centros municipais de educação mantidos pelo município. Indicação número 14/2021, sobre esplanada de terreno na propriedade do Sr. Valdomiro Teixeira da Cruz, na estrada do Mandaçaia, no distrito do Alto São João. Indicação número 15/2021, sobre construção de quebra-molas em meia pista na descida da Avenida São Pedro. Indicação número 16/2021, para a instalação de iluminação pública no prolongamento da Avenida São Pedro, quilômetro 01, sentido Nova Cantu, nas proximidades da Serraria do Cido e do Pesqueiro Sereia. Indicação número 17/2021, sobre autorização para a retirada de pinheiro que está em risco de cair na residência do Sr. Haroldo Ferreira, na comunidade do Mosquiteiro. Indicação número 18/2021, sobre reforma de ponte que liga a estrada do distrito do Alto São João à comunidade da Vista Alegre, próximo à venda do Sr. Geraldo, e melhorias na estrada que sofreu com as fortes chuvas. Indicação 19/2021, solicitando melhorias na rua da autoescola, no Jardim Anchieta, seguindo até a subestação da Copel, se possível com cobertura asfáltica. Requerimento número 09/2021, solicitando recursos para que seja realizada a revitalização da estrada que liga a sede do município ao distrito do Alto São João. Requerimento número 10/2021, solicitando recursos para a revitalização do cemitério municipal de Roncador.
Requerimento número 11/2021, solicitando um aparelho de mamografia para o Hospital Municipal de Roncador. Requerimento número 12/2021, solicitando um aparelho de mamografia para o Hospital Municipal de Roncador. Requerimento número 13/2021, solicitando recursos para que o município de Roncador realize perfuração de poços artesianos nas comunidades do Faxinalzinho e Barro Preto. Requerimento número 14/2021, sobre recursos para que o município de Roncador realize perfuração de poços artesianos nas comunidades do Faxinalzinho e Barro Preto. Ordem do dia. Discussão e votação de projetos de lei em primeiro turno. Projeto de Lei do Executivo número 024/2020. Altera a Lei Municipal número 400, de 24 de dezembro de 1997, que institui o Conselho Municipal do Trabalho, Renda e respectivo Fundo Municipal do Trabalho do município de Roncador e da outras providências. A leitura foi realizada na íntegra. O presidente colocou o referido projeto para discussão, fez uso da palavra o vereador Antônio Martins, que comentou sobre a importância de regulamentação de conselhos municipais, que são formados por, além de membros do Executivo, associação comercial e empresários, onde reúnem-se regularmente para discutir benefícios para a cidade. Se diz a favor desse projeto. Terminou sua fala agradecendo ao presidente. Não houveram outras manifestações, o presidente colocou o projeto para votação, ficando então o projeto de lei do Executivo número 24/2020, aprovado por unanimidade dos senhores vereadores em primeiro turno. Projeto de lei do Executivo número 01/2021, dispõe sobre a ratificação da primeira alteração e consolidação do protocolo de intenções do consórcio intermunicipal para o desenvolvimento dos municípios da região de Campo Mourão a Condescom e da outras providências. A leitura foi realizada na íntegra. O presidente colocou o projeto para discussão, fez uso da palavra o vereador Antônio Martins, que comentou sobre o consórcio ter o seu lado bom. Mas isso tem um custo. Lembrou que essas máquinas realizaram a estrada da Vista Alegre. Por enquanto, estamos somente adequando o protocolo, mas quando da utilização desses maquinários, deveremos levantar os custos, pois talvez possa ser mais vantajoso para o município adquirir o maquinário. Não houveram outras manifestações, o presidente colocou o projeto para votação, ficando então o projeto do Executivo número 01/2021, aprovado em primeiro turno por unanimidade dos senhores vereadores. Projeto de lei do Legislativo número 01/2021, com emenda substitutiva número 01/2021. Dispõe sobre a publicação no portal de transparência do município de Roncador da lista dos nomes das pessoas vacinadas contra a Covid-19 na forma que especifica. A leitura foi realizada na íntegra. O presidente colocou o projeto para discussão. Fez uso da palavra o vereador Antônio Martins, que comentou ser contra esse projeto no primeiro turno. Disse que é preciso discutir melhor a respeito e, se for o caso, poderá votar a favor no segundo turno. Disse ter conhecimento que os dados referentes às pessoas vacinadas já constam no portal de transparência do Estado e diz não haver a necessidade de as cidades fazerem o mesmo serviço. Fez uso da palavra o vereador José Aparecido da Silva, que declarou o voto contrário e que não vê necessidade de se criar um projeto para este fim, pois acredita que logo a pandemia acabe, tornando desnecessária essa lei. Fez uso da palavra o vereador Giovanni Seguro, que declarou o voto favorável, pois considera isso uma questão de transparência e não de quanto tempo durará essa pandemia. Acredita que se não existe nada a esconder, não deveria existir nada a temer. Que isso evitaria o chamado fura-fila, organizaria o processo de recebimento da vacina Fez uso da palavra a vereadora Maria Santina Ribeiro da Luz Silva, que comentou o voto favorável e disse que é uma determinação da Secretaria de Saúde do Estado para as secretarias de saúde dos municípios e prefeituras, para que divulguem em seus portais a relação dos vacinados. O vereador Giovanni solicitou a parte na fala da vereadora Maria e fez um adendo. Disse que o Estado já fornece esses dados, os municípios deveriam fornecer também. A vereadora Maria completou dizendo que o Estado está solicitando às prefeituras para que façam a divulgação. Completou dizendo ser favorável ao projeto. Fez uso da palavra a vereadora Edmar Macheski, que declarou o voto favorável e comentou que, se está correto, não existe o que temer. Fez uso da palavra o vereador Pedro Ferreira de Castro, que comentou que o mundo todo irá tomar essa vacina. Então não tem por que esconder o nome daqueles que estão se vacinando e declarou o voto favorável. Fez uso novamente da palavra o vereador Martins, que comentou não ser contra a divulgação dos nomes no portal da transparência,
que isso já deveria ter até acontecido. Talvez seria o caso de ir pessoalmente e acompanhar as vacinações. O que considera inadequado é a condição de forçar o Executivo a resolver essa situação mediante uma lei, que poderia haver outra maneira de se conseguir o mesmo resultado e deveria confiar na administração para que realize seu trabalho, pois se tudo for cobrado a ferro e fogo, logo o prefeito ficará no fórum respondendo processos e não em seu gabinete atendendo a população. Fez uso novamente da palavra a vereadora Maria Santina, que comentou que a função dos vereadores é fiscalizar o Executivo. Sobre a divulgação dos nomes no portal, comentou que não é perseguição ao pessoal da saúde, e sim transparência. Fez uso novamente da palavra o vereador Giovanni, complementando a fala da vereadora Maria, de que os vereadores devem sim fiscalizar o Executivo, senão não haveria necessidade desta Casa de Leis. O vereador Antônio Martins completou dizendo que o trabalho dos vereadores vai além de discutir e votar projetos. Deve-se sair em meio da população para saber aquilo que está certo ou errado. Fez uso da palavra a vereadora Irene Cosgrove do Bonfim, que declarou voto contrário. Comentou que trabalhou na saúde e que conhece bem o pessoal. Não houveram outras manifestações, o presidente colocou o projeto para votação. O resultado foi 4 votos favoráveis, Edmar Macheski, Maria Santina Ribeiro da Luz Silva, Pedro Ferreira de Castro e Giovanni Seguro. E 4 votos contrários, Antônio Martins, Irene Cosgrove do Bonfim, José Aparecida Silva e Edson José Pietrowski. Coube ao presidente o voto de Minerva e decidiu favorável ao projeto, ficando então o projeto de lei do Legislativo número 01/2021, com emenda substitutiva número 01/2021, aprovado em primeiro turno de votação por 5 votos favoráveis e 4 votos contrários. Explicação pessoal. Se tratando de uma sessão ordinária, sendo permitido o uso livre da palavra, o presidente passou o uso da mesma aos senhores vereadores. Fez uso da palavra o vereador Pedro Ferreira de Castro, que cumprimentou a todos e comentou sobre as devoluções da Câmara ao Executivo e solicitou que esses valores fossem também utilizados na construção de casas para as famílias carentes do município. Parabenizou ao presidente pela indicação de ônibus ao OEAR e solicitou participação na mesma. Comentou ainda sobre a compra de materiais escolares e uniformes aos estudantes da rede pública, para que o prefeito atenda a esta reivindicação. Sobre as luminárias na saída para Nova Cantu, é realmente preciso iluminar aquele local, pois já houveram muitos acidentes por falta de iluminação apropriada. A questão dos quebra-molas na descida do Jardim Anchieta, já foram muitas solicitações, anseia para que o prefeito atenda esta reivindicação. Quanto aos requerimentos para a perfuração dos poços artesianos, que é muito necessária não somente no Faxinalzinho, mas na comunidade do Barro Preto, por exemplo, pois a comunidade toda utiliza a água vinda de uma só mina. Seria muito importante a união de todos os vereadores para conseguir esse benefício para todos. Terminou agradecendo por sua fala. Fez uso da palavra a vereadora Maria Santina Ribeiro da Luz Silva, que comentou sobre a indicação de quebra-molas meia pista na descida do Jardim Anchieta. Comentou que já conversou com o prefeito a respeito da situação e daquele trecho, que sempre acontece acidentes. Quanto ao material escolar e uniformes, comenta que deveríamos sim ajudar as famílias carentes neste quesito. Um exemplo é a cidade de Mato Rico, que já faz isso. Deveríamos copiar as coisas boas dos municípios vizinhos para que o educador cresça e desenvolva. Pediu o apoio de todos os vereadores para assim ajudar o prefeito a administrar melhor o município. Terminou agradecendo por sua fala. Fez uso da palavra o vereador José Aparecida Silva, que cumprimentou a todos e comentou sobre a reforma do Conselho Tutelar, que realmente o local necessita de cuidados, não somente na parte interna, mas também murar para proteger melhor o lugar. Comentou sobre a reeducação da estrada do Cancã de Baixo, nas proximidades da ponte e na estrada da Vista Alegre, na propriedade do Senhor Generoso. São locais que necessitam de reparos. Comentou ainda sobre a restauração da estrada da Alto São João e revitalização do cemitério municipal. Terminou agradecendo por sua fala. A vereadora Irene Cosgrove do Bonfim dispensou o uso da palavra. Fazendo uso da mesma, o vereador Edmar Macheski comentou sobre necessidades de readequação no trecho entre a autoescola e a subestação da Copel, no conjunto Pedro Tales Mendes, que necessita urgente de reparos. Terminou agradecendo ao presidente. Fez uso da palavra o vereador Edson José Pietrowski, que, cumprimentando a todos, se desculpou pelo atraso na reunião de hoje, pois estava em viagem.
Comentou e parabenizou a vereadora Maria Santina pela indicação do meio quebra-molas na descida do Jardim Anchieta e ao presidente pela indicação para a compra de ônibus a OEAR com recursos devolvidos do Legislativo. Parabenizou a todos os vereadores e considera todas as petições válidas e de muita importância para o desenvolvimento de Roncador. Terminou agradecendo por sua fala. Fez uso da palavra o vereador Giovanni Seguro, que comentou sobre a indicação de limpeza de bueiros e valas na estrada do Alto São João, no entroncamento com a estrada do Faxinalzinho. O serviço foi realizado, mas é preciso finalizar para que não aconteça novamente. Quanto aos materiais escolares, o município de Mato Rico realmente fornece esses materiais. Considera que devemos sim copiar as coisas boas que acontecem nos municípios vizinhos. Quanto ao quebra-molas, na descida do Jardim Anchieta, é realmente de muita necessidade para evitar outros acidentes. A questão dos poços artesianos, disse que técnicos estão fazendo testes de água na propriedade de sua família, a qual é fornecida gratuitamente à comunidade, e que caso sejam impedidos de fornecê-las, aí sim é que as coisas poderão piorar. Parabenizou ao presidente pelo projeto de divulgação dos nomes dos vacinados pelo Covid-19 e terminou agradecendo por sua fala. Fez uso da palavra o vereador Antônio Martins, que, cumprimentando a todos, comentou sobre a instalação de iluminação na saída para Nova Cantu. Disse que já procurou uma forma para atender a essa reivindicação, mas travou no quesito que a Copel não instala iluminação em áreas de invasão. Acredita que o Executivo devesse recorrer à promotoria para que a mesma autorizasse a instalação, que é tão necessária para aquele povo. A questão do quebra-molas considera muito importante, porém é necessário solicitar ao DER, pois o referido local é rodovia, logo de responsabilidade daquele órgão. Solicitou ao presidente participação na indicação na compra do ônibus para o OEAR e ao vereador Pedro Ferreira de Castro participação na indicação de materiais escolares e uniformes. Terminou agradecendo a sua fala. A palavra voltou ao presidente, que a solicitou ao primeiro vice-presidente e foi gentilmente cedido. Comentou sobre a indicação do ônibus aos estudantes acadêmicos de Roncador, que é um assunto que acabou sendo politizado. É um assunto difícil de se tratar, pois aos estados e municípios é vedada o apoio direto no transporte de acadêmicos. Porém, deve-se sim buscar alternativas para esse caso. Considera que não podemos nos curvar diante a essas condições. Com relação à análise de água na propriedade da família do vereador Giovanni, disse entender a preocupação do nobre vereador, mas é necessário entendermos também a preocupação das autoridades, pois em análises realizadas em outros postos daquela comunidade, constatou-se contaminação por metais pesados. Disse para que o nobre vereador não se sinta acuado, tão menos constrangido com a presença técnica no local, pois eles estão dando suporte para que tenhamos certeza de que é água boa para o consumo, dando mais tranquilidade para a família Seguro, continuar fazendo a cedência da mesma para a comunidade. Com relação ao requerimento de aquisição de uniformes e materiais escolares, considera positiva a ideia de copiarmos os projetos que estão dando certo em outros municípios. Porém, é preciso tomar cuidado com as proporções das comparações realizadas. Comentou que os recursos do Fundeb, a partir deste ano, serão permanentes. Então, talvez tenhamos um futuro diferente. É vontade do Executivo realizar esse apoio, mas é preciso fazer a coisa da maneira correta. Comentou ainda que o município de Roncador injetou mais de R$1 milhão do Caixa Livre para poder fazer o pagamento aos professores. Acredita que o novo secretário de Educação fará um bom trabalho e encontrará uma solução para este caso. Em relação ao quebra-molas, comentou sobre o local ser de responsabilidade do DER. Acredita que devêssemos municipalizar aquele trecho para que sim a Prefeitura pudesse fazer as melhorias tão necessárias para o bem de todos. Não somente a subida da Avenida São Pedro, ao Jardim Anchieta, mas também a saída para Etama, próxima ao Lago Municipal, que necessita de algum tipo de redutor de velocidade. Comentou que encaminhará as indicações, mas de antemão disse que será difícil, pois o trecho em questão não é de responsabilidade municipal. Em outros pedidos de quebra-mola, orientou aos senhores vereadores que antes de emitirem as indicações, para verificarem com o Departamento de Planejamento para saber se consta ou não a liberação para este tipo de obra. Com relação ao projeto do Legislativo 01/2021,
considera louvável a discussão democrática e agradeceu às pessoas que entenderam o espírito do projeto, e respeitando aqueles que discordaram em um primeiro momento. Comentou ainda que o governo estadual em breve irá exigir a publicação desta lista para todos os municípios, para um melhor controle e gestão e para poder ter a certeza de que as doses estão sendo aplicadas adequadamente, sem fura-filas. Lembrou que havia sido questionado por alguns órgãos da comunicação se havia acontecido fura-filas em Roncador. Respondeu o seguinte: não posso ser leviano de dizer que teve, mas não posso ser omisso de falar que não teve. Acredita que só teremos a real situação depois de publicados os dados no portal da transparência. E por findar, agradeceu ao primeiro vice-presidente pelo uso da palavra, a Deus pela condução dos trabalhos, a todos que se fizeram presentes nesta Casa de Leis, aos internautas que acompanharam a sessão de maneira virtual. Fez a convocação para a sessão extraordinária do dia 10/2/2021, às 19 horas, neste mesmo local, com a pauta de votação em segundo turno dos projetos da pauta de hoje. Não havendo mais nada a tratar, encerrou a sessão. Ata número 02/2021 entra em discussão. Em votação, senhores e senhoras vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Ata 02/2021, aprovada pelos senhores e senhoras vereadores. Pauta número 03, de 10 de fevereiro de 2021, sessão extraordinária. Senhor presidente, gostaria de fazer uso da palavra e pedir para Vossa Excelência para que suspenda a leitura desses projetos que já foram feitos na sessão anterior. O pedido do vereador Martins, então vamos suspender a leitura da íntegra dos projetos que foram feitos ontem. Se não só feito a leitura da súmula, senhor presidente. Projeto de Lei do Executivo número 024/2020 altera a Lei Municipal número 400 de 24 de dezembro de 1997, que institui o Conselho Municipal do Trabalho, Renda e o respectivo Fundo Municipal do Trabalho do município de Roncador e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo 024/2020 entra em segundo turno de discussão. Em votação, senhores e senhoras vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de Lei 024/2020 do Executivo Municipal é aprovado em segundo turno por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei do Executivo número 01/2021 dispõe sobre a ratificação da primeira alteração e consolidação do protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento dos Municípios da Região de Campo Mourão, a CONDESCOM, e da outras providências. Projeto de Lei número 01/2021 do Executivo Municipal entra em segundo turno de discussão. Em votação, senhores e senhoras vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de Lei 01/2021 do Executivo Municipal é aprovado em segundo turno de votação por unanimidade dos senhores e senhoras vereadores presentes. Projeto de Lei do Legislativo número 01/2021 com emenda substitutiva número 01/2021. Dispõe sobre a publicação no portal de transparência do município de Roncador da lista dos nomes das pessoas vacinadas contra a Covid-19 na forma que especifica. Projeto de Lei do Legislativo número 01/2021 entra em segundo turno de discussão. Em votação, senhores e senhoras vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto 01/2021 do Legislativo Municipal. Pelo plenário houve um empate e, mais uma vez, esta presidência opta pela aprovação do projeto.
Portanto, 5 votos a 4, aprovado o projeto em segunda votação. Nada mais havendo a tratar, agradeço a Deus pela direção dos trabalhos e a todos que se fizeram presentes nesta Casa de Leis, aos internautas que nos acompanham através do nosso Facebook, agradecer aqui ao Sanderson, da Defesa Civil, ao nosso diretor de viação, Toninho da Silva, e a todos que nos acompanharam, e declaro encerrada a sessão extraordinária desta quarta-feira.